Agora chegou aquele momento especial que a gente ouve aquela mensagem incrível e eu vou preparar o coração de vocês com um textozinho aqui. Hoje vamos falar de desafio coragem. Um mês é de desafios. Sábado passado, desafio da fé e hoje desafio coragem. A verdadeira coragem é difícil de ser identificada. Todos nós passamos e enfrentamos situações na vida que nos levam a tomar decisões, atitudes, posicionamentos que devem ser de muita coragem. Esses momentos são difíceis para qualquer um, porém, algumas pessoas neste ponto contam com um diferencial. Uma coisa é enfrentar uma situação difícil sozinha, outra bem diferente é enfrentar a mesma situação estando muito bem acompanhado. Estar ao lado de alguém que conhece o problema, sabe lidar com ele, já passou por aquilo e tem as ferramentas necessárias para resolver a questão, muda tudo. A maioria das pessoas enfrentam no seu dia a dia seus problemas com suas próprias forças, sua própria experiência e capacidade. Porém, o sábio é aquele que sabe muito bem onde, quando e com quem encontrar apoio para situações que demandam coragem. Jesus é aquele que passou pelo que passamos. Ele é quem está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar. Ele sabe como resolver cada questão e está equipado para isso. Então, qual deve ser o nosso papel no desafio coragem? É com esse contexto que eu chamo aqui o esposo da Michele, nosso querido pastor, orador, professor, pai do Caléu e pai do Cris, Ricardo Pereira. Obrigado. Agora eu vou puxar a sua orelha, você vai ver. Quer ver? Primeiro vamos fazer oração, que aí já tira isso, porque primeiro a bênção, depois a maldição. Vou pegar no pé dele. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse encontro, um dia tão agradável, mais uma vez, coisa rara aqui na Bélgica, e a gente sente a tua presença, o teu amor e o calor humano com os nossos amigos, os nossos irmãos, reunidos novamente aqui para ouvirmos a tua palavra. Fale ao nosso coração, à nossa mente nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Então, é que ele falou uma palavra que eu não gostei. A gente fala as palavras e a gente não pensa o que significa, porque a gente usa assim. Eu aprendi isso com um professor uma vez. A gente fala certas coisas e as pessoas deduzem na hora, uma coisa que não é o que a gente está dizendo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu não gosto de escovar os dentes. Ele usou esse exemplo, nunca vou esquecer, uns 30 anos atrás. O que todo mundo vai entender? Que eu não escovo. Que eu não escovo. Eu falei que eu não gosto. Mesmo assim eu escovo todo dia. Aqui o Gabriel falou assim, a gente vai ouvir agora uma mensagem incrível. Eu não gosto dessa palavra. Porque incrível quer dizer o quê? Que não dá para crer. O que eu mais quero é que vocês creiam. Eu sei, não, entenderam o sentido. Mas entendeu? Se eu falar assim, ó, nossa, a mensagem hoje foi incrível. Ah, perdeu todo o objetivo. Porque eu quero que creia. Aí vai falar, foi incrível, não deu para crer. Ah, não, aí não serve. Essa mensagem aí não foi boa. Não, mas é só para a gente pensar e refletir, né, o significado das palavras. Você veio, fumiaque. Lá em casa já falou, fumiaque. Eu sei. Aí minha esposa, e o fumioca? Aí... Não, já saiu de tudo lá em casa. Fume alguma coisa, né? Então, e aqui, Ivanilde, Marineide, Alzira, donas do nosso refúgio. Na primeira fila, né? Primeira fila, toda semana estão aí, né? Eu também. Eu com saudade desse pessoal. Cadê? Olha lá, vai embora, ó. Vai embora para Espanha, não leva a gente. Leva o nosso refúgio junto, a gente fica com saudade. Eu vim com tanta saudade que eu falei assim, eu vou para lá hoje e não saio mais de lá. Nem que eu tenha que dormir naquele gramado hoje, eu vou ficar... Vocês não estão sabendo que eu vou fazer isso mesmo. Trouxe a barraca. A gente comprou uma barraca, os meninos querem acampar. E eles vão fazer um test drive. Vai ser ali, ó, na grama. Vai ser... Depois eu conto a aventura que foi. A Jéssica está aí. Foi para a Espanha de novo? Não. Me avisa, vamos junto, já falei. Temos que ir. Mateus está aí? Aí, ó, e trouxe a galera. Quer dizer que foi bom da última vez, né? Se vieram, é isso aí, vamos aproveitar juntos aqui a palavra de Deus. Estão com a Bíblia aí? Estão com... Porque semana passada foi online. Quem que acompanhou? Eu acompanhei depois. Acompanhou depois.
Para isso que a gente grava. Né? Que aí qualquer hora, quando puder, quando der, a gente assiste, acompanha. Eu estou deixando as pessoas escolherem as séries. O Gabriel escolheu do mês passado. Né? Ele falou, vamos ver aí qual que é o propósito da vida e tal. E depois foi embora, né? Ele deixou o assunto e foi embora. Não sei nem se assistiu os assuntos que ele escolheu. Esse mês eu vou falar, foi minha esposa. Ela falou, não, escolhe o tema desafios. Todo mundo enfrenta desafios. Aí eu falei, então, desafio da fé. Semana passada, espero que tenha sido útil a gente pensar, refletir sobre a fé. Foi assim, várias lições da fé, né? Como a gente tem uma fé. Hoje é o desafio da coragem, porque a gente precisa ter coragem nesse mundo. E eu vou dizer para vocês já de cara. A geração que nós estamos vendo, crescendo hoje, olha só, quem nasceu no ano 2000, foi esses dias, né, Marinês, ano 2000, mais jovenzinha, eu também era bem jovem, no ano 2000. Quem nasceu no ano 2000, esse ano já está fazendo 23 anos de idade, já é adulto, olha só. Né? Quem que nasceu por aí? Olha lá, temos uma ali. Hoje vai servir para todo mundo, mas é em especial para vocês. Porque essa geração, vou falar para vocês, precisa aprender o significado da palavra coragem. E eu vou dar uns exemplos aqui, a gente vai parar para pensar. Porque a gente precisa ter coragem de verdade para viver. E eu estou estudando a respeito desses assuntos, aprendendo algumas coisas. E para mim fez tanto sentido. E eu acho que essa geração é uma geração que não tem coragem. E a gente vai entender isso aí. Mas espiritualmente falando, é muito importante a coragem. A gente está numa época que a tendência é o mundo dizer para os homens que eles têm que ser sensíveis, mais delicados, não podem ser agressivos, não podem revidar, não podem se impor. Os homens têm que ser compreensivos e gentis. E a coragem vai embora junto, né, com tudo isso aí. E aí, que mulher se interessa para um homem assim? Fala sério. Eu estava ouvindo ontem um pensamento de um dos maiores psicólogos da atualidade, falando sobre isso. Que o homem tem que ser corajoso, destemido, forte. Ele tem que ser alguém que inspira medo e mostrar que ele é perigoso. Mas ele tem que estar sob controle. É como alguém que sabe artes marciais, mas sabe que não deve usar. Aí o buller vem, né, fazer bullying. E ele se impõe porque ele sabe, cara, você não sabe quem você está mexendo. Podia te partir no meio, mas não vou. Porque aí você tem chance de exercitar o seu cristianismo. O covarde fraquinho não tem chance nenhuma, ele já é aquilo, entendeu? Como que ele vai ser humilde, bondoso, gentil, misericordioso, se ele já é a vítima? Então a gente tem que ter domínio próprio, mas tem que se impor. Jesus, ele foi para a cruz e sofreu tudo aquilo, não é porque ele era fraco. Ele podia acabar com tudo aquilo ali assim, ó, pá! Ele podia matar todo mundo num instante. E ele passou por tudo aquilo. E por isso que o sacrifício dele tem misericórdia, bondade, né? Tem amor. Porque ele se submeteu a tudo aquilo, sendo que ele podia parar com aquilo na hora. Ele não precisava levar uma chicotada daquela. Ele não precisava daquela coroa de espinhos. Só que a gente está com uma geração hoje que está sendo ensinada a ser covarde, medrosa, e achar que isso é o jeito certo de viver. Não é por aí. E isso leva a gente ao medo. Uma das piores coisas que a gente pode ter na vida é medo. Medo, não vem nada de bom do medo. Deus não tem medo. Deus não quer que a gente tenha medo. De nada. Tem medos que a gente tem porque vem da nossa formação, traumas da infância, coisas que às vezes nem é nosso e passa. Tipo assim, às vezes é o contrário, né? Mas a mãe tem certos tipos de medo e passa para os filhos. E os filhos têm aquele medo e não era para ter. Herdou no comportamento da mãe. A minha sogra fez o contrário. Mulher sábia. Espero que esteja assistindo. Se não tiver, assista depois. Né? Mulher muito sábia. Porque ela morre de medo de água. Se tiver assim, água na altura do joelho, ela não entra com medo de afogar. Porque acha que ela teve um trauma, um problema e tal. O que ela fez com as filhas? Desde pequenininho, levou para o clube, natação, aprenderam a nadar, virou peixe. Nada, não tem como afundar. Porque ela falou, esse trauma não vai ter. Esse medo, minha filha, não vai ter.
E a Michelle é nadadora mesmo. Passou a infância, a adolescência nadando. Então, interessante, eu sei que eu tenho medo, não vou transmitir esse medo para a próxima geração. Mas a gente tem medos. E alguns deles são irracionais. Eu tinha medo de cachorro. Porque quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui mordido bem aqui, assim, ó. Eu me lembro. 3 anos a gente não lembra muita coisa, né? É bom que não lembra, né? Porque ainda bem que a gente não lembra nada quando a gente é bebê. Porque você fica lembrando, comer papinha e sujar fralda, é só isso a vida, né? Que bom que a gente não lembra de nada disso. Que porque para lembrar o quê? Mas o trauma a gente lembra. E eu lembro da mordida, o cachorro da minha vizinha. Aí eu não quis saber de cachorro. A gente não tinha cachorro. Até conhecer a Michelle, que ama. Aí ela me ensinou, eu li uns livros sobre treinamento de cães e tal. Acabou, não tem mais medo. Eles têm medo de mim, que agora eu já sei como fazer eles terem medo de mim. Eu me imponho, agora eu sei. Então, alguns medos a gente tem que se livrar. O medo é bom também para manter a gente seguro, né? Porque a pessoa que é louca, que não tem medo de nada, acaba num caixão rapidinho. Porque o medo põe limite. Então tem um medo que é bom, que tem coisa que eu não faço. Não é porque é um medo pequeno que me faz pensar, me torna um ser racional, e eu penso, não, eu não posso passar desses limites, eu não vou arriscar minha vida de graça para uma coisa aí que bobagem. Então tem medo que é positivo, mas tem medo que não é bom, não faz bem. E eu vou chegar a alguns pontos, mas olha, vamos ver 1 João, capítulo 4. Está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. E João é fantástico, né? Porque acho que João foi aquele que era o melhor amigo de Jesus, entendeu Jesus como ninguém, era próximo de Jesus como ninguém. 1 João, capítulo 4. E ele escreve algumas coisas tão profundas sobre o amor. Ele entendeu o amor de Jesus e ele amava, né? Porque o apelido dele, alguém sabe qual era o apelido de João antes de Jesus? João e Tiago, o irmão dele. Como que eles eram chamados? Os irmãos, filho do trovão. Os caras eram assim, ó. Olhou meio torto, eles punham medo. Todo mundo. E aí ele virou o quê? Discípulo amado. Aquele a quem Jesus amava. Ele amava isso. Tanto é que ele não põe o nome dele. O livro de João, se escreve João, ele está falando de João Batista. Se é ele fala assim, ó, o discípulo amado. Ele amava aquele apelido novo, que ele mudou. E aí ele fala do amor como ninguém. Então você pega 1 João 4:8, é um texto que muita gente sabe de cor, que diz assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é que define isso aqui. João coloca, olha, Deus é amor. E aí a gente vai no 18, olha o que diz o 18. Tá vendo aí? Olha só, Deus é amor. No amor não existe o quê? Medo. Mas ele já falou que amor é quem? Deus. Então, em Deus não tem medo. Quem tem Deus não tem medo. Não tem. Olha o que diz mais. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Tá com medo? Você precisa de amor. Porque se tiver amor de verdade, o amor perfeito, o medo, ó, vai embora. Quem que é amor? Deus. Tem Deus na vida? Vai ter medo de alguma coisa? Não tem. Não tem. Acabou. Acabou o medo. E a gente vai entender hoje na Bíblia algumas coisas a respeito disso. O medo vai embora. Então, se eu estou com medo de alguma coisa, eu preciso de Deus. Eu preciso mais Deus na minha vida. Para o medo ir embora. Olha o que está acontecendo com a geração nova, né? Essa geração digital. Que é tão legal isso aqui, e eu uso, e eu acho muito útil. Só que eu vim de um tempo que não tinha isso aqui. Então eu sei como que é o mundo e a vida sem isso aqui, e eu sei como é o mundo e a vida com isso aqui. E quando eu falo isso aqui, eu estou falando todo o mundo digital, né? Internet, né? Nos sites que a gente busca na internet, computador e tudo isso aí e tal. Olha só. Por que essa é uma geração covarde? Porque coragem. Você quer ver onde que a gente precisa ter coragem? Coragem para amar. Tem que ter coragem. Coragem para se relacionar com as pessoas. Tem que ter coragem. Por quê? Se você começar um relacionamento com qualquer pessoa, se você tiver coragem de amar alguém, se prepara para sofrer. Não quer sofrer? Não ama ninguém. Mas você também vai viver a vida mais chata que alguém pode viver nesse mundo. É ou não é? Quer viver uma vida sem sofrimento? Não ame. Porque amor vai sofrer.
Vai sofrer. Quantos filhos você tem, Marineide? Uma. Você sofre com ela? Já sofreu? Ela sofre e você sofre? Se ela tiver em dor, sofrimento, você vai sofrer junto? Com certeza. Né? E quanto maior o amor, mais a gente sofre. Você vê como que Deus sofre com a gente, porque Ele ama a gente ao ponto de dar vida por nós. Você acha que Deus não sofre? Porque Ele ama. E Ele sofre com a gente. Estou sofrendo, Ele está sofrendo junto. A gente pode sofrer, mas você não sofre sozinho. Deus sofre com a gente. Então, amar é um risco muito grande. Só que hoje em dia, com isso aqui, a gente fica protegido. Porque a gente começa os relacionamentos virtuais e você não se expõe. Aí não precisa ter medo. Né? Quer ver? Vamos ver do lado feminino. A mulher, ela sabe que ela, para começar um relacionamento, ela tem que atrair o homem. E aí, né, online, ela pega a melhor foto, cheia de filtro, e aí ela vende um produto que não é o verdadeiro. Mas ela não fica com medo, porque ele não sabe se ela é alta, se ela é baixa, vê o rosto, não sabe se ela é gordinha ou se ela é magrinha. Né? Então ela fica protegida ali. Agora, marca o encontro e tem que se ver pessoalmente. E aí? Aí ela fica com medo, morrendo de medo. Por quê? Será que vai gostar de mim? Será que não vai? O mundo real tem que ser o mundo da coragem. O homem, né, tá numa festa, vê a menina, vai lá conversar com ela. Só quem é homem sabe a coragem que tem que ter para fazer a abordagem, para poder chegar. E o risco é muito grande de tomar uma porta na cara. E aí? Tem que ter coragem. Mas aí os meninos hoje, pega aqui, manda lá uma mensagenzinha, olha aqui. E a competição é injusta. Por que é injusta? Porque hoje em dia as meninas estão competindo com tudo que é fake, né? Tá lá tudo, não é real. Não é real. O vídeo ali não é real, a foto não é real, a imagem não é real, tá competindo com aquilo ali. Aí ela fica trancadinha no quarto dela, o menino fica trancadinho no quarto dele, um mundo irreal. Ninguém tem coragem. Não tem coragem. Não sabe abordar as pessoas. E eu tô falando isso vendo os amigos, os filhos dos meus amigos, e eu fico feliz que eu demorei, que os meus estão começando agora, porque eu não quero cometer o erro que eles cometeram. Teve um, posso falar, porque ele nunca nem vai... Veio me visitar em Bruxelas, quando eu morava em Bruxelas. Veio com a filha. A filha, 18 anos de idade, 19. A menina chegou em casa, teve as refeições com a gente à mesa, com o telefone assim, não olhou na cara da gente, não cumprimentou, terminava a refeição, não pedia licença, saía pro sofá, ficava no telefone. 19 anos. Parecia que tinha 11 ou 12. Parecia. Fazendo a faculdade. Para mim, ela devia estar na 5ª série, 5º ano, 4º ano, porque era a impressão que dava. Que está lá no mundo virtual dela lá. Né? Filha única. Não sei se é problema, né, Alessandro? Ser filho único, não sei se dá problema. Mas é complicado. Porque a pessoa não sabe relacionar. Não sabe relacionar. Fica com medo de ter contato com as pessoas. Não consegue nem olhar nos olhos das pessoas para falar com elas. Como que vai ser alguém um dia na vida? Como que vai ter um trabalho, uma função que vai ter que lidar com gente? Como vai enfrentar o mundo? Não sabe falar com as pessoas, não sabe conversar. Está lá no mundinho virtual. Lá está tudo bem. Mas aí o mundo real aqui... Né? Então eu vejo, eu tenho um outro amigo, o filho está com 22 anos, nova geração, o mundo mudou. E é um mundo virtual. Eu também prefiro a velha geração. Porque eu consegui me adaptar com a parte digital e me dou bem nela, porque eu preciso, e sei relacionar com as pessoas. Eu tenho coragem de me virar. Né? Uhum. Faz parte do mundo, a parte do mundo digital. Tem que ter. Como que a gente tem que ter contato direto com a pessoa? Tem que ter. E aí o mundo está mudando. As pessoas... Vou falar. Os adolescentes aí, quando chega lá com 20, 21 anos de idade, tem gente que vai para o psicólogo, quando chega dos 20 aos 30, para fazer terapia, para aprender a namorar. Não sabe namorar. Não sabe escrever um bilhetinho e mandar para a pessoa, porque nunca fez. Não sabe nem beijar. Não sabe beijar. Nunca sentiu a emoção do primeiro beijo. Vai ter que treinar no espelho. Que a propósito, quem deu o primeiro beijo lá em casa foi a minha esposa. Eu falo porque é verdade, ela deu o primeiro beijo, ela me pediu em namoro e me pediu em casamento. Uma mulher determinada.
Ela brinca e zoa comigo, né? Ela fala assim, ó, se dependesse de você, né? A gente não estava casado, não tinha filho, porque não tinha acontecido nada, porque tudo fui eu. Mas também a mulher pegava pesado, italiana, gaúcha, meu. A gente começou a se conhecer, amigos, algumas semanas. Aí ela falou para mim bem assim, tem gente que sabe a história, né? Falou assim para mim, tá no livro, né? Eu ainda coloquei no papel o negócio, agora tá lá registrado. Ela falou para mim assim, tem certeza que quer casar comigo? Tenho. Por quê? Não, tem certeza que você quer namorar comigo? Olha só, tem certeza que quer namorar comigo? Eu falei, tenho, por quê? Não, porque se a gente namorar, a gente vai casar. Olha só! Ou seja, entrou no namoro já sabendo que o fim da linha, onde que vai chegar. E não é que foi mesmo. E estamos aí. Não é que foi mesmo, estamos aí, até hoje. Então, de onde que vem essa segurança? Né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Para lidar com alguém assim, tem que ter coragem. Dois corajosos. Onde que a gente aprende isso? Quebrando a cara na vida. Oh, quantos fora eu levei? Quanto coração partido eu já tive? Chorei. E a gente tem que aprender a relacionar. Agora a pessoa fica se protegendo. Sinto muito. Geração covarde e medrosa. Vamos ter coragem. Tem que aprender, tem que ir lá sofrer. Tem medo, porque fica se protegendo no mundo virtual. Não pode. Onde tem Deus não tem medo. Tem que ter coragem. Onde que eu acho coragem? Ó, vamos ver o texto. Lá no Velho Testamento. Josué 1:9. Esse aqui está na parede do quarto dos meus meninos. Foi parar lá, não sei como, acho que foi a Michele. E eles sabem de cor em português e inglês. Está lá, Joshua 1:9. Josué 1:9. Josué estava com medo. Tinha razão em ter medo. E Deus foi resolver o medo dele. E aí o que Deus diz para Josué? Não te mandei eu? E mandou. É um mandamento de Deus. Ele falou, Josué, eu estou mandando. Se liga. Ó aqui, ó. Ser forte e corajoso. Negócio de medo comigo não tem isso, não. Quem está comigo não tem motivo para ter medo. Tem motivo para ter medo quem está com Deus? Não tem motivo. Ele falou, você está comigo, ser forte e corajoso, estou mandando. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Onde você for, eu estou com você. Você não tem motivo para ter medo. Aí que está a diferença da pessoa que tem medo, o cristão que tem medo e o cristão que não tem medo. O cristão que não tem medo, ele entendeu isso. Eu estou bem acompanhado o tempo todo por alguém que é muito poderoso. Tem um anjo da guarda? Tem? Você tem? Está com você? O que um anjinho da guarda pode fazer? A gente vai no Velho Testamento e vê lá as guerras do povo de Israel. Veio um exército lá atacar Israel. Só tinha lá uns 130 mil. Deus mandou um anjo. Acabou. 130 mil. Um anjo. Acabou. Quantos anjos passaram no Egito? Morreu o primogênito dos animais. Quantos anjos Deus mandou? Passou um anjo. Você tem um anjo. Vai ter medo do quê? O problema é o seguinte. Você tem que entender que isso é real. Tem que entender que é real. Tem que ter fé. Sem fé, essa semana eu fui para Bruxelas, saí lá de casa, vim para Bruxelas, aí a Michele estava conversando com os meninos, eles brincando lá em casa, e ela falou assim, a gente está sozinho, né? O papai foi lá para Bruxelas. O Caléu, mais velho, olha para ela e fala assim, não, mamãe, a gente não está sozinho. Jesus está aqui, meu anjo está aqui, seu anjo está aqui, o anjo do Toff está aqui. A gente não está sozinho. Com uma convicção. Ele falou assim, ó, estão aqui. Não está sozinho, não. Aí ela olhou assim e falou, uau. Falou, então, Caléu, cadê seu anjo? Falou, está aqui, mamãe. Você está vendo? Não, mamãe, não estou vendo, mas eu sei, ele está aqui, ó. E Jesus está aqui em algum lugar. Olha só, o que é isso? Por que Jesus falou assim, quer entrar no meu reino, você tem que ser como? Ser uma criança. Criança crê. Ela crê. Ela sabe que é real aquilo. Isso é fé. Quem tem fé tem coragem. Porque, sabe, eu estou bem acompanhado. Uma das histórias mais legais no Velho Testamento é quando o povo estava em Jerusalém, o exército inimigo veio e cercou a cidade. Tinha mais de 100 mil, 120 mil. Chega de manhã, sol nascendo, aí Eliseu acorda, aí ele vai no muro assim, olha assim, 120 mil assim. Ele,
mais um dia aqui em Israel. Tranquilo, tá boa. Dá um chazinho aí. Aí o servo dele vem, olha para Eliseu. Você está tomando chazinho aí? Tá tranquilo? Camomila, é bom, você não quer? Ele olha assim, começa a tremer. Joelho batendo, dente batendo. Ele olha, sente em mim e falou, estamos perdidos, já era. Eliseu, já era. O que a gente vai fazer? Aí Eliseu olha assim, faz assim. Senhor, tem misericórdia dessa pobre alma. Abre os olhos dele, que ele não está vendo. Faz ele ver. Aí falou, ó, abre o olho. Quando ele olhou para o monte de um lado assim, anjo que não acabava mais. Aí ele foi olhando atrás, anjo que não acabava mais. Aí ele olhou no outro lado, anjo que não acabava mais. Olhou e falou, tinha mais, tem mais com a gente, Eliseu, do que tem lá. E é anjo, né? Um só já resolvia, né? Tinha um exército de anjos. Aí ele já fez assim. Ô, pessoal, pode vir. Pode vir, tranquilo. Dá um chazinho aí para mim também. Tranquilo. Porque ele não estava entendendo o quê? Coragem, eu não estou sozinho. Se você está sozinho, aí dá medo. Como você vai enfrentar? Aí você está com o ser mais poderoso do universo do seu lado, com você enfrentando seus problemas, suas dificuldades. Vai ter medo do quê? O desafio da coragem não é a questão de você ter coragem ou não, é você entender quem está com você. Eu olho meus menininhos pequenininhos, tem hora que eles têm medo, tem coisas que eles não têm coragem de fazer. A hora que pega na minha mão, você acha que eles não fazem? Você acha que eles não vão? Se eu falo pula, eles não pulam? Pulam, e eu fico impressionado com a coragem deles. Porque eles olham e falam, meu pai pode, ele é forte, eu não consigo. Eu sei que ele consegue. Aí eles não têm medo. E é isso que a gente tem que ter com Deus. Deus está comigo, eu posso tudo. Eu não tenho que ter medo de nada. Eu tenho que ter coragem de enfrentar. E aí eu não vou ter medo nos relacionamentos. Vem uma crise financeira. Deus fala o quê? Eu sou dono do ouro e da prata. Resolve. Resolve qualquer coisa. Né? Você está passando por um problema de saúde, a Bíblia fala o médico dos médicos. Cura e resolve qualquer problema. Você vai lá no Salmo 103 e lá diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te cura de todas as enfermidades. É Ele que cura. Vou ter medo? E mesmo que eu morra, tenho vida eterna garantida. Rua de ouro e mansão. Vou preocupar com o quê? Vou ter medo do quê? Por isso que Paulo escreve, quer eu morra ou quer eu viva, eu sou de Deus, eu estou com Ele. Não tenho medo. Não tenho medo da morte. Vai ter medo da morte? Deus tem solução para a morte? Deus tem solução para a morte? Então, se morreu, ressuscita. Se morrer, vai viver? Aquele que crê em mim, está lá em João 11. Lázaro morreu. Aí Jesus está conversando com Maria, com Marta, e ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vou ter medo da morte? Não tem medo da morte, não tem medo de nada. Não tem que ter medo de nada. Agora, o que me impressiona são os amigos de Daniel, né? Porque ali a oração não deu certo. Eles entraram ou não entraram na fornalha? Foi para dentro. Estavam dispostos a morrer ou não estavam? E muita gente queimou. No caso deles, não. Mas o que aconteceu ali? Para mim, a história mais incrível que tem na Bíblia. Porque é o maior exemplo de coragem, para mim, é aqueles três ali. Nem Daniel entrando com os leões, para mim, não é tanta coragem quanto aquilo ali. Porque uma coisa, você tem uma cova, os leões, leão pode me comer ou não, né? Você fica naquela, vai que eles não estão com tanta fome, é uma coisa. Mas fogo não tem saída, jogou, queimou, já era, não tem opção. A fornalha estava ali. Aí o rei acende a fornalha, tem a estátua, toca a musiquinha, ajoelha todo mundo. Simples assim. Não ajoelhou, vai pro fogo. Era isso. Aí eu fico pensando, não é nem nesses três, eu fico pensando no que a Bíblia não fala, que era o pai e a mãe deles, porque eles eram muito jovens. Eles foram para lá com 17 anos de idade. Talvez eles estavam mais velhos ali um pouco. Mas que educação que eles receberam? O que eles aprenderam em casa? Não sei quem que é o pai e a mãe, mas um dia que chegar lá no reino de Deus eu vou querer saber. Você que era o pai do Misael? Você era a mãe do Misael? Vou te falar, hein? Que trabalho que vocês fizeram, porque esse menino tá louco, meu. Né? A gente lembra do nome, o nome errado deles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nome que eles ganharam lá na Babilônia, para homenagear os deuses deles. Mas era Misael, Azarias e Ananias. Esse era o nome. Esses pais sabiam o que estavam fazendo, porque os meninos chegaram lá
Quando eles olharam, eles não precisavam nem olhar um para o outro assim. E aí, vai ajoelhar? Você está doido, cara? De jeito nenhum. Vai o fogo. Ele falou, você já sabe. A gente queima, queima, queima. Os três olharam e falaram, queima. Então hoje a gente queima. Mas ajoelhar a gente não ajoelha. Tocou a musiquinha. Só tinha eles ali do povo de Israel? Você acha que só tinha eles ali? Estava cheio. Todo mundo olhou um para o outro e falou, hoje eu não queimo, não. Não, eu também não. É só ajoelhar. Uma ajoelhadinha aí, não dá nada não. Ó, ajoelhou todo mundo, os três lá assim. Fala em coragem. Que coragem é essa? Eu fico pensando, será que eu teria coragem de ficar lá em pé e falar, eu não vou ajoelhar? É muita coragem, eu fico pensando nisso, é muita coragem. Não sei se tem nesse livro alguém mais corajoso que esses três. Acho que não tem. Não tem na Bíblia uma história que você vai dizer assim, ó, não, esse aqui foi mais corajoso que aqueles três ali. Não tem, eu acho que não tem. Porque o fogo estava ali. Pôs a mão assim, ó, dava para sentir o calor. E acho que já tinham queimado a mão no fogão da mãe em casa, né? Já sabia o que era fogo. E eles não ajoelharam. Aí o que acontece em seguida? O rei olha, alguém fala assim, ó, o senhor Nabucodonosor, que nome, né? Quer xingar alguém, tá aí um bom, ó. Isso é bom, vou ensinar para os meus meninos. Que lá em casa é Aderbaldo. O pequenininho já está zoando o mais velho. Caléu Aderbaldo. A gente fica zoando. Aí o rei manda chamar. Tem três aí que não ajoelharam. Chama, quando olhou e falou, logo vocês. Fosse outro, eu já mandava direto aqui, ó. Não ia nem pensar. Vocês são amigos do Daniel, que é meu amigo. Gosto pra caramba do Daniel. Vocês são gente boa, conheço vocês. Vamos fazer o seguinte, como é vocês, a gente começa tudo de novo, faz de conta que não aconteceu nada. Tá? Que eu gosto de vocês. Ó, o rei estava sendo legal. Olha a tentação como que é, né? Vou dar uma segunda chance. A gente faz assim, ó, não aconteceu nada, toca a musiquinha tudo de novo, vocês ajoelham ali, fica tudo bem, ninguém queima, entendeu? Eu mando apagar a fornalha, tá beleza, vida que segue. Beleza? Então vamos lá, tocar a música. Não, hey, escuta o seguinte, perde seu tempo. Você está pagando os músicos aí, entendeu? Vai ter que pagar mais para eles tocarem de novo. Então não perde tempo, não perde dinheiro. Vamos o seguinte, não toca, porque se tocar, eu já vou dizer, a gente não vai ajoelhar. Não vai. Porque a gente não se curva diante de estátua. A gente só se curva diante do Deus vivo, nosso Deus. Então, não perde tempo tocando, que a gente não vai. E eu vou dizer mais. Se ele quiser livrar a gente da sua fornalhinha aí, ó, ele livra. Que a gente sabe que ele pode. Mas mesmo que ele não queira, se ele falar assim, hoje vocês vão queimar, a gente olha para ele e diz assim, beleza, a gente vai queimar. Por você, a gente queima. Então, não precisa tocar. Aí o rei ficou louco, né? Falou, vocês estão de brincadeira? Vocês acham que eu não estou falando sério? Esquenta esse negócio aí, 7 vezes mais. Diz que os soldados que foram lá esquentar, o que aconteceu? Morreram. E aí jogou os 3 lá dentro. E aí, no fogo, se revela o que eles já sabiam. E aí o rei viu, todo mundo viu, eles já sabiam. Quem que estava com eles ali? Jesus estava ali o tempo todo, ninguém estava vendo, né? Ninguém viu, eles sabiam. Por isso que tinha coragem. Aí joga dentro da fornalha, o fogo revelou. Aí o rei olhou e falou, não eram 3 que a gente jogou lá? Agora eu estou vendo 4. E aí Nabucodonosor reconheceu quem era. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Está lá no texto. Tarefa de casa. Olha lá na sua Bíblia, no livro de Daniel. Era Jesus que estava lá. O fogo revelou o que eles já sabiam. Jesus está com a gente aqui, Jesus está com a gente dentro da fornalha. Eles saíram, Jesus ficou lá na fornalha. E aí eles saíram com outra vida, renovado, né? O Nabucodonosor falou, rapaz, vocês têm razão. Não quer curvar na estátua, não curva, deixa para lá. Quem que é esse Deus de vocês? Acho que é melhor eu me curvar para ele, né? Que eu também não quero queimar. Olha que coragem, que coisa fantástica. Eu quero concluir pensando com vocês aqui no Novo Testamento. O camarada que era, sabe aqueles caras que vão para academia e acham que pode tudo? Eu não vou nem usar uma expressão aqui que é muito baixa, mas um dia eu estava andando em Guarulhos, quando estava lá no Brasil, e um cara veio na minha direção, era moleque novo, era mais magrinho assim, veio um cara desses, que aqueles braços que eram mais, né,
Minha coxa, que isso? Os braços assim. Ele veio correndo na minha direção só para pôr medo. E pôs. Porque ele veio assim, correndo assim, falou, é você mesmo. Tá. E veio assim, passou por mim, dando risada e foi embora para lá. E eu senti medo ali. Nossa, eu falei, é hoje que eu vou. E ele saiu rindo. Eu falei, que filho da mãe, o cara vai pra academia só pra fazer isso com a gente. Fortão, aqueles braços assim. Tem uns caras que são assim, né? Mas tem hora que sentir medo é até gostoso, né? E tem gente que paga pra sentir medo. Vai ver filme de terror, né? Vai num parque de diversão, vai naqueles brinquedos lá pra sentir medo. Aí os caras vão em Pamplona. Quando eu era novo, eu sonhava. Eu falava assim, um dia eu vou pra Espanha. Lá no Brasil, não tinha noção, né? Correr na frente daqueles touros lá. Que deve ser uma emoção. Então, eu pensava assim, vou lá na Espanha correr na frente daqueles touros. Deve ser uma emoção, né? Você sair correndo assim, o touro vem atrás de você. Eu tinha um amigo, que está lá no Brasil, no Paraná, em Maringá. E ele fez isso. Ele correu lá na Espanha, na frente dos touros, quando ele era novo. Aí ele disse que as lojas, assim, eles colocam as madeiras grossas, assim, que só dá para você entrar assim de lado. Que o touro vem e bate ali. Então você vai correndo para as lojas, aí você entra de lado. Se for meio gordinho, não passa. Gordinho não corre na frente de touro, não. Trava ali, já era. Aí já era. Aí eu ficava pensando, um dia eu vou. Aí eu lembro que um dia eu fui na casa de alguém, estava com um amigo, por algum motivo lá. A gente passou pelo portão, abriu o portão e entrou. E foi bater na porta. E a gente só ouviu vindo lá do fundo, assim, ó. E o barulho foi aumentando, veio correndo lá da casa. A gente saiu correndo. Foi o tempo de sair, fechar o portão e o bicho pulou na grade, assim. Aquele dia o coração, ó. Eu falei, que correr de touro nada. Correr desse cachorro aqui, eu já quase morro do coração. Vou correr na frente de touro, sou louco, meu. Tirei a ideia da cabeça, falei, mas nunca que eu vou fazer isso. Quase que eu morro de correr só do cachorro. Então, o Pedro era assim. O Pedro era o cara que ia pra academia, que corria na frente de touro. Era o cara. Punha medo em todo mundo. Na hora que o negócio apertou, ele não pensou duas vezes, puxou a espada e foi assim, ó. O soldado virou, pegou a orelha. Foi ou não foi? Esse era Pedro. Era o cara. Aí Jesus começou a falar, eu vou sofrer, vão me perseguir, eu vou morrer. E Pedro já olhou assim, ó, 11, né? O negócio é o seguinte. Aqui é Pedro, aqui é pedra. Jesus vai morrer? Eu morro contigo. Porque aqui é Pedro, aqui é pedra. Que esses caras aqui, ó. Mas a hora que o negócio apertou, cadê Pedro? Que pedra nada, meu. Era gelatina o negócio. E o João, que não falou nada, que era o mais novo, teoricamente, o mais fraquinho, sem experiência e tal, ele estava lá, não falou nada. Mas na hora que precisou, todo mundo foi embora. Quem ficou na cruz ali? Ó? Era ele. João estava lá. João olhando para Jesus no pé da cruz. Não, você é para morrer, ó. Soldado romano, judeu, quer matar, eu tô aqui, cara. Não vou fugir, não. Põe mais uma cruz aqui que eu morro. Aí Jesus olha e fala assim, minha mãe está aí, vou morrer, quero morrer em paz. Quem que vai cuidar dela? Pedro? Não, eu, João. João, você eu confio. Você está aqui comigo. João, cuida da minha mãe, para eu morrer em paz. Agora ela é tua mãe, cuida dela. João é que era o corajoso. E não mostrava. Pedro que eu sou corajoso. Eu posso, eu vou fazer. Na hora do vamos ver, geração, né? O Pedro à noite só ficava lá, ó. Era de geração digital, Pedro. Não era da realidade. Era fraquinho. Aí Jesus morre, ressuscita. Primeira coisa que ele faz, vai se encontrar com Pedro. Não pediu para ver João. João está tudo certo. Aí a gente vai no último capítulo do livro de Marcos, tarefa de casa para vocês. Os anjos aparecem lá, 2 anjos. Os discípulos foram lá. Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena. Aí eles vão lá, os anjos falam assim, o negócio é o seguinte,
Jesus ressuscitou, não está mais aqui, ele vai lá para o Mar da Galileia. Vai se encontrar com os discípulos. Fala para os discípulos irem lá se encontrar com eles, e aí só menciona um nome. Que nome que você acha que os anjos mencionaram? Pedro. E fala para Pedro, para ir lá se encontrar com ele. Porque Jesus estava preocupado com quem? Com Pedro, não eram os outros. Pedro não podia faltar. Pedro estava lá. Aí Jesus encontra com ele, aí bate um papo com ele e fala, Pedro, o negócio é o seguinte, 3 vezes, né, Pedro? Não falei? O senhor falou. Você me ama? Amo. Então, 3 vezes Jesus faz ele falar que ama, resolve. Aí o Pedro a vida começou a transformar ali. Jesus fica ainda 40 dias, aí Jesus vai embora. Sobe e falou para eles assim, fiquem em Jerusalém, não sai daqui até quando? Vou mandar o Consolador. O Espírito Santo vai vir, então vocês fiquem juntos aí. Jesus foi embora, o Espírito Santo não veio, demorou mais 10 dias. 10 dias, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, aí veio. O que vocês acham que eles ficaram fazendo aqueles 10 dias juntos ali? Eles ficaram juntos. Estava lá André, o irmão do Pedro, o Pedro, Tiago e João, os outros 2 irmãos, Filipe, Mateus, tá todos eles ali, conversando, batendo papo. E aí agora, olha só, muda tudo, né? Muda tudo. Porque eles estavam pensando, Jesus é o Messias, ele vai ser o rei. E eu quero ser parte desse reinado. Porque Jesus é o rei e a gente está ali com ele. Ó. E cada um querendo uma posição maior que o outro. Agora Jesus ressuscita, vai embora. Eles entenderam agora que era o reino de Deus. Entenderam que não era desse mundo. Aí muda tudo. Pedro fala assim, Tiago, João, vem cá. Quero conversar com vocês. Quero pedir perdão para vocês. Ah, Pedro? Sério? Eu, Pedro. Pedrinha, né? Pedrinha aqui. Quero pedir perdão para vocês, porque o dia que a mãe de vocês chegou para Jesus e falou assim, ó, coloca um filho meu à direita, outro à esquerda, eu queria matar vocês. Porque eu falei, tá tirando o meu lugar. E vai que Jesus dá o lugar para vocês. Eu fiquei com raiva de vocês, mas agora eu já entendi tudo isso. Não tem direita nem esquerda, porque o reino não é desse mundo. Jesus ressuscitou, o reino dele é do céu e a gente vai para lá reinar com ele. Então, eu quero que vocês me perdoem. Não, Pedro, está perdoado. A gente também quer pedir perdão para você. Que a gente também ficava indignado com você, porque tudo você era o primeiro. Você queria ser o primeiro. Tanto foi que você andou sobre as águas e a gente não. Né? Tanta coisa que Pedro fez, ele foi corajoso, fala sério, né? Haja coragem para sair andando pela água. Então, e eles se perdoaram. E esse perdão, aceitação entre eles, preparou eles durante 10 dias de oração para quando veio o Espírito Santo. E aí eles recebem o Espírito Santo. Aí o Pedro, que queria ser corajoso, mas não conseguia, com o Espírito Santo, resolvido. Porque eu vou te falar uma coisa. Que homem corajoso que virou Pedro. Outra tarefa de casa, Atos 2. Leia em casa, hoje à noite, Atos 2. Pedro, cheio do Espírito Santo agora, o que negou Jesus 3 vezes, né? O que era covarde, o que dizia que, mas não era, agora era, porque estava cheio do Espírito, ele estava bem acompanhado pelo Espírito de Deus. Aí tinha milhares de pessoas, milhares, não sei, 5 mil a 10 mil, não sei, mas era muita gente. E Pedro pega o microfone, tem uma coisinha para falar para vocês. Haja coragem para falar o que ele falou. E ele falou sem medo. Ele disse o seguinte, ó, vocês, leia lá, Atos 2, 2 vezes ele fala isso no sermão. Vocês estavam lá, e quando Pilatos perguntou, vocês disseram, crucifica-o. Vocês mataram o Messias. Vocês. Ó, e foi mesmo. Agora, haja coragem, porque naquelas milhares ali, se alguns falam assim, Pedro, é o seguinte, a gente matou Jesus e agora é você. Eles podiam se rebelar contra ele, pegar ele ali e acabar com ele. Você acha que ele estava com medo? Medo nenhum. Ele viu o Filho de Deus ressurreto. Agora não tinha medo de nada. Ele estava cheio do Espírito. De novo ele fala, vocês mataram o Filho de Deus.
Esse é pro apelo. Agora, para terminar, conclusão. E aí, Pedro fala de novo: vocês mataram o Messias. O povo olha para Pedro cheio do Espírito e viram coragem, onde antes tinha covardia. 3.000. Fala em um evangelista bom, né? Um pregador bom. 3.000 falaram: Pedro, você tem razão, é verdade. O que a gente precisa fazer para ser salvo? Aceita Jesus. Se arrepende. Seja batizado e receba o Espírito Santo. Quantos foram batizados? 3.000. 3.000. 1.000 para cada vez que ele negou Jesus. Já pensou o que a gente é capaz quando está cheio do Espírito? O que eu preciso hoje? O que você precisa hoje? Primeiro, se é da geração digital, deixa um pouquinho de lado aí o digital e vai para o real. Que eu vou falar para vocês, é muito legal, viu? Ter contato com as pessoas. Né? Toque, o abraço, contato físico, olhar nos olhos e ter coragem de amar. Mesmo sabendo que vai sofrer. Mesmo sabendo que vai sofrer. Deus não teve medo de vir aqui sofrer. Porque ele queria estar assim, ó, tendo contato com a gente. Chega do virtual, que é a oração. Ele veio para o real. A gente tem que ter essa coragem. O que eu tenho que fazer? Larga a mão do medo. Não tenha medo de nada. Porque onde tem o amor, que é Deus, não tem lugar, não tem espaço para o medo. O medo, ó, vai embora. Como que aquele pessoal lá no passado, que a gente viu nas histórias, tinha coragem? Eliseu, lembra? Ele estava vendo os anjos. O exército de anjos, ele sabia, um anjo só resolvia o problema. Tinha um exército maior do que o outro. Tinha medo de nada. Tem espada? O que vocês têm aí? Tinha medo de nada, porque eu sei quem está comigo. Né? Misael, Ananias e Azarias. O fogo está ali, eu sei quem está comigo. O fogo revelou. Deus às vezes vai deixar você passar pela fornalha. Vai sofrer? Vai. Uma coisa você pode ter certeza. Salmo 23. Nesse mundo a gente vai ter vale da sombra da morte. Deus não vai livrar você do vale da sombra da morte. Mas aí, como Davi falou, o que a gente tem certeza? Não tenho medo de nada, porque eu sei que tu estás comigo. Ele sofre com você. Ele passa na fornalha com você. E a fornalha vai revelar a presença dele para você. Aí você vai ver que ele está ali. E aí, por último, como Pedro, o que eu preciso para ter coragem? Pede o Espírito. Deixa o Espírito encher você. Que aí você, em vez de precisar das pessoas virem te confortar, orar com você, pôr a mão no ombro, você que vai orar pelas pessoas, para trazer conforto para a vida delas, para trazer esperança, para dizer, eu tenho Jesus. E eu estou percebendo que você está precisando disso. E eu vou transbordar esse Espírito de Deus que eu tenho para derramar na sua vida. Jesus não falou isso? Quem beber da minha água vai se tornar fonte de água viva. Então você começa a jorrar, porque você está cheio do Espírito. Aí você tem coragem. Quem está com medo, chega perto de você e recebe essa coragem que você tem. Porque passa o Espírito. E aí a pessoa, ela sacia a sede dela também. Então a gente não tem que ter medo de nada. Qual que é o desafio da coragem? É você ter coragem de dizer, eu sozinho não sou ninguém. Mas eu com Deus posso tudo. Posso tudo. Esse é o desafio da coragem. Vamos orar então? Quem que vai vir aqui para a gente fazer o nosso círculo hoje e dizer para Deus, medo aqui, ó, não tem, porque eu tenho o amor. Quem tem o amor, lança fora o medo. Aqui é coragem. Não tem que ter medo, não tem. De nada. Vamos fazer o círculo. O que é bom. Só para a gente poder estar... Isso, refletir. As donas do nosso refúgio. Olha aí. Está com a camiseta. Semana que vem, todo mundo vai estar com a camiseta. Tá aí, que bonito. O refuginho está lá. As crianças estão lá. Vamos fazer uma oração e pedir para Deus nos dar o Espírito dele para a gente poder transbordar para os outros e a gente poder transmitir essa coragem de amar, quando as pessoas nem merecem nosso amor. Isso é difícil, né? Porque filho a gente ama de todo jeito, né? De qualquer jeito. Mas quem não é do sangue, às vezes a gente olha e fala assim,
se ainda está me magoando, a gente fala, não merece meu amor, a gente dá mesmo assim. Dá mesmo assim, porque tem tanto que Deus deu pra gente, que a gente transborda nesse amor. É isso aí. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que fala ao nosso coração, tão repleta de histórias de pessoas como nós, que tinham medos, que tinham problemas, limitações, e o Senhor nos mostra, através da experiência delas, como Josué, que tinha medo, e o Senhor disse, seja forte e corajoso. O servo de Eliseu, que não estava vendo, enxergando quem estava com eles, o Senhor mostrou para eles. Para Pedro, que achava que era alguém forte, e era fraco, mas recebeu o teu Espírito, e teve tanta coragem, e realizou tanto. A gente também é assim, como eles. Frágeis, limitados, às vezes covardes, medrosos. Mas a gente quer ter a coragem de amar, mesmo que seja para sofrer. Que a gente tenha coragem de aceitar e entender os outros, que são como nós também. Nos dê a tua coragem, a coragem que não tem medo de nada, porque sabemos quem está com a gente. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. E assim a gente vai enfrentar cada problema durante essa semana, sabendo que a solução está contigo e o Senhor está com a gente. Abençoe cada um nas suas lutas, que nessa semana, quando vier um problema, traga a nossa lembrança, essa mensagem, para a gente saber que o Senhor está lá, no vale da sombra da morte, passando por aquilo com a gente, com a solução, porque o Senhor tem poder para resolver qualquer coisa. O Senhor tem solução até para a morte. Então o Senhor tem solução para qualquer problema nesse mundo. Abençoe cada um que veio aqui hoje e aqueles que estão acompanhando também online, seja assistindo agora ou durante essa semana. Nós pedimos tua bênção e agradecemos a Ti pelo teu poder, o teu amor e a coragem que o Senhor coloca em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.